A morte e a vida estão no poder da língua. O homem bom comerá do seu fruto. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja te envolvendo, você, a sua família, e que você possa estar bem em todas as áreas da tua vida. Nossa alegria é que você tenha saúde, prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre o Deus Criador, para termos uma percepção que Deus criou todas as coisas. E nós vamos estar versando sobre uma parte, uma porção do Salmo 139, a partir do versículo 13, e eu vou estar lendo para você. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando nós olhamos esse salmo, nós vemos a grandeza e também o conhecimento de intimidade que tinha o salmista com Deus. Esse salmista declara que Deus tem todo o poder infinito de Deus, ao dizer que Deus pode dar a vida. O maior milagre, meu amado, minha amada, de todos é a vida. Você pode plantar uma semente, mas você não pode fazer nascer se não for a vontade de Deus. Um cientista pode fazer uma inseminação artificial, mas o dom da vida pertence a Deus. Quando paramos para pensar que Deus mesmo, quando estávamos no ventre da nossa mãe, lá Ele já sabia tudo sobre nós. Isso se chama a onisciência de Deus. Ali Ele estava presente, gerando a vida e formando nosso ser. Isso fala da onipresença de Deus. Deus estava ali. E que o próprio Deus nos trouxe a existência, a onipotência, o poder da criação de Deus. Ficamos maravilhados com a grandeza desse Senhor, desse Deus maravilhoso. O homem é produto do ato criador de Deus, né? Deus, ao criar o homem, Ele tem sobre ele todo o direito. É isso que muitas vezes nós não entendemos, é isso muitas vezes que as pessoas não entendem. A palavra, para que formaste, né, criaste, a palavra criaste, na maioria dos textos onde ela aparece, tem o sentido de comprar, criados ou comprados para Deus. Somos de Deus. E nesse salmo fala, entreteceste-me. Isso nos faz lembrar do trabalho de um tecelão que tece fio a fio. No caso aqui, nós vemos o nosso corpo, né? Pele sobre pele, nervo sobre nervo, músculo sobre músculo. Foi uma delicada criação. Pense nisso. Todo o teu corpo, que muitas vezes você não dá importância, foi parte por parte criado pelo Senhor, comprado pelo Senhor. O salmista diz, eu te louvarei, porque ele reconhece essa grandeza. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Você também. E ele diz, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ele ressalta o modo maravilhoso, assombroso, que nos fez rendidos diante de alguém com tanta capacidade criativa, ou seja, o próprio Deus. Ele diz, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Esmeradamente, esse tecido nas profundezas da terra. Hoje conseguimos enxergar, né, as imagens. Quando uma mulher está grávida, né, ela faz a ultrassonografia. Ou então fazemos uma ultrassonografia por algum problema
de ossos, problema no nosso corpo, mas não vemos de fato aquilo que está lá. Mas Deus sabia, Ele estava lá. Quando eu estava sendo cuidadosamente tecido, Ele estava lá. Com todo o esmero, com toda a habilidade, com todo o cuidado, no oculto, eu fui formado, você foi formado no ventre da nossa mãe. Os olhos do Senhor viram a nossa substância ainda informe. E no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias. Eles foram ordenados para mim ainda quando nenhum deles havia e existia. A substância ainda informe, ou seja, o embrião, o Senhor já me via. O Senhor já via você. Antes mesmo que a ultrassonografia pudesse nos captar, Deus já nos via. Como embrião, eu já existia de fato, mas ninguém sabia. É isso que o salmista diz. Assim pensa aquele que escreveu esse salmo, por conta que ele tinha uma parte do conhecimento dessa sabedoria de Deus. Já havia um plano para a vida de Davi, que é o salmista, como há um plano para a nossa vida também. No livro do Senhor, todos os nossos dias já foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. E o salmista ainda diz, olha, quão preciosos me são a Deus os teus pensamentos, quão grandes são as sombras deles. Ele diz, se as contasse, seria em maior número do que a areia. E ele diz, olha, ainda quando eu acordo, eu estou contigo. E por fim ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos permitir que essa sonda de Deus penetre no nosso íntimo, nos conhecendo, estando presente em nós e operando o impossível em nosso ser. Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós vivemos a vida andando sem termos percepção de tudo que Deus criou. O homem e a mulher, o ser humano foi criado de uma semente microscópica, onde ainda ninguém podia ver, Deus já sabia que nós estávamos ali. Muito embora o homem hoje possa fazer ultrassonografia, a mulher quando está grávida, mas de fato nós não conseguimos enxergar tudo que está dentro do nosso ventre. Mas Deus estava ali quando nós ainda estávamos sendo formados, pele após pele, nervo sobre nervo. Deus estava ali nos formando, um trabalho esmerado, cuidadoso, habilidoso. Assim, o salmista chega uma hora que ele diz, ele fica maravilhado com toda essa percepção que ele tem de Deus, e ele diz, ele se vê impotente diante do Senhor, e ele vê que ele precisa de Deus, e que se ele tiver um coração totalmente alheio ao Senhor, no pecado, fazendo coisas ocultas, ele vai estar distanciado do Senhor. E assim, com muita propriedade, Davi ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece-me, vê se há em mim algum pensamento mau e dirige-me pelo caminho da eternidade. Assim devemos nós orar também, dizendo isso e sabendo que só Ele, só Deus é digno de ser exaltado. Todo esse conhecimento através da palavra do Senhor, todo esse conhecimento prévio de Deus sobre cada pessoa, tudo isso deixou o salmista maravilhado, mas incapaz, pequeno diante de Deus. E quando nós reconhecemos que todo o poder pertence a Deus, sabe o que acontece? Nós nos tornamos mais humildes e dependentes do Senhor, com capacidade para amar o nosso próximo. Quando encontramos algo impossível, há uma oportunidade para conhecer o poder de Deus. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas passando por tantas dificuldades. Mas sabe o que acontece? Nosso coração é muito orgulhoso. E por causa de nós, pessoas humanas mesmo, que muitas vezes pintamos um quadro errado de como Deus é, as pessoas se afastam de Deus. Por causa da dureza de coração, por causa do orgulho, por causa do amor ao mundo, por causa do amor a tantas coisas, achando que se nós buscarmos a Deus, Deus vai tirar de nós tudo que é bom. Deus jamais vai tirar qualquer coisa que você pense que é boa sem antes te dar uma melhor. Deus tem reservado coisas muito melhores para nós, não precisamos reter nada. É só nos entregarmos a Ele, somente dEle, reconhecermos que Ele é um Deus todo-poderoso. E muitas vezes nós vemos pessoas que estão diante de coisas que são
impossíveis. E muitas vezes elas se encontram tão impossibilitadas diante das circunstâncias para saber que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mesmo que o ser humano faça grandes descobertas e alcance muito poder, Deus sempre vai reservar algo, um limite, para que a humanidade dependa dele. Você sabia que Deus pode todas as coisas? Você sabia que Ele sabe todas as coisas? Você sabia que Ele está em todos os lugares, em todos os momentos? Esse é Deus. E muitas vezes você nessa hora, você está num momento onde você está diante de impossibilidades. Você está se sentindo totalmente limitado. Deus, Ele revela muitas coisas aos homens. Quando nós vemos os edifícios sendo construídos, quando nós vemos a arquitetura, a engenharia, quando nós vemos a medicina, quando nós vemos a odontologia, o trabalho tão esmerado, a estética. Hoje, como as coisas se tornam belas, as pessoas, elas até retardam o envelhecimento por tantos artifícios que tem, tantas coisas que podemos recorrer para retardar o envelhecimento. Mas nós não podemos evitar a morte, nós não podemos criar a vida, nós não podemos dar vida a ninguém, só Deus pode. Deus sempre vai mostrar que nós temos limites. Os médicos são bênção de Deus, que bom por cada médico, maravilhoso. Mas chega uma hora que a medicina tem um limite, para que nós estejamos vendo que só Ele é Deus. Quando o homem se sente totalmente limitado, nós temos uma tendência, olhamos para o alto. Olhamos para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Porque para Deus não há nada impossível. Todos os possíveis é para o homem, mas o impossível é para Deus. Por isso, diante de toda a impossibilidade que você está passando neste momento, eu venho com uma palavra de Deus para você. Olhe para Deus. Deixe todo o teu orgulho de lado. Deixe todas as tuas reservas e lance-se nos braços do Senhor. Como Davi, eu olho para Davi, a Bíblia diz que Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus tirou Davi por detrás das malhadas, das ovelhas, e levou-o a ser rei de Israel. Deus colocou-o numa alta posição. Deus está em Deus, o engrandecer como o abater. Depende do nosso coração. Tenha um coração humilde. Humilhe-se diante do Senhor, porque a seu tempo Ele vai te exaltar. Nem tudo está acabado. Existe esperança. A Bíblia diz que existe esperança para a árvore que foi cortada. Que ao som das águas ela nascerá. Ao cheiro das águas ela brotará. Você pode estar se sentindo uma árvore cortada, uma pessoa cortada da sua família, da sociedade, da dignidade, cortada nos seus relacionamentos. Talvez o diagnóstico médico para você seja terrível. Há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. A palavra é a água de Deus, que vai fazer com que esta semente que está sendo lançada no teu coração possa brotar e transformar toda essa circunstância impossível, porque para Deus não existe impossível. Quero fazer uma oração com você. Quando nós lemos, Deus fala conosco, mas nós vamos orar agora e falar com Deus. E Deus está ouvindo, porque Ele é o Deus Criador, onipotente. É o Deus que está em todos os lugares, onipresente. E é o Deus que sabe todas as coisas, onisciente. Feche os teus olhos e vamos estar orando. Amém? Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus Criador. Obrigada porque Tu me criaste, porque Tu criaste cada pessoa, Senhor, que está fazendo essa oração. Cada pessoa, cada criatura, foi o Senhor que criou. Mas, Deus,
que a criatura agora volte-se para ti. Essa é a minha oração. Que cada um, Senhor, possa se render diante do Senhor, de um Deus tão grande, tão amoroso, que estava ali enquanto nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Deus, em nome de Jesus, muda essas situações impossíveis que essas pessoas se encontram, seja de diagnósticos médicos, Senhor, de morte, diagnósticos totalmente contrários, Deus, de situações financeiras, Pai, de famílias divididas, Senhor, que ao cheiro dessas águas, Senhor, elas possam brotar e ter vida de Deus. E que essa vida que tem poder possa alterar as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. E muitas vezes nós passamos pela vida e não temos essa percepção que existe um Criador, um Deus que está por trás da minha vida e por tudo aquilo que Ele criou. Venha saber mais sobre isso, porque é tão importante para que nós tenhamos realmente uma vida boa, com propósito. Venha saber mais sobre esses assuntos e outros através das nossas celebrações. Vai estar passando na tua tela o nosso endereço. Siga-nos também através das redes sociais. Que hoje você possa viver essa vida sabendo que há um Criador que ama você, que é muito bom e que cuida de ti. E até o próximo programa, se Deus quiser. Make it easier to be